Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje nós vamos ver um conceito muito importante que é o de reatância. E esse conceito, vamos dizer que é o irmão mais velho da nossa famosa resistência. Esses dois conceitos, eles são muito parecidos, porém, cada um deles surge em situações diferentes. Então essa aula vai ser para elucidar isso. E servirá de base para a próxima aula sobre impedância. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Relembrando um pouquinho sobre o conceito de resistência, ela vai ser então a relação entre a tensão e a corrente para o resistor, em qualquer regime. A gente veio trabalhando em regime permanente de corrente contínua, só que como eu vou mostrar para você nessa aula, ela vai valer para qualquer tipo de regime, seja corrente alternada, corrente contínua, etc. Então, a sua tensão ela se relaciona com a sua corrente por meio de um valor, essa constante de proporcionalidade, que a gente chama de resistência. Só que a resistência ela é dada para quê? Para o nosso elemento resistor em circuitos elétricos. Lembre-se que para indutores e capacitores, a gente não tem essa relação de resistência. Nós temos a capacitância e a indutância. Porém, elas não são relações diretas entre tensão e corrente. Elas são relações indiretas. Por quê? Porque você vai precisar, por exemplo, de uma derivada da corrente ou uma derivada da sua tensão para relacionar tensão e corrente no capacitor e no indutor respectivamente. Então perceba que a resistência ela é especial dessa forma porque a gente consegue lidar e relacionar diretamente com as duas grandezas principais de circuitos elétricos, que é a tensão e a corrente, sem precisar ficar relacionando derivadas ou integrais dessas grandezas, ok? Então a resistência é essa relação, essa proporção, essa constante que relaciona diretamente tensão e corrente. Lembrando que o resistor ele vai ser um elemento passivo e dissipa a energia. Então ele converte a energia, realiza trabalho de forma unidirecional, ou seja, você não consegue pegar essa energia de volta. Então o resistor ele vai pegar a energia elétrica e vai converter em energia térmica principalmente. Um pouquinho luminosa, dependendo do tipo. Mas perceba que essa energia que você transformou na forma térmica, luminosa, não importa, você não consegue voltar ela para a forma elétrica, tá bom? Então o resistor ela tem essa propriedade. Fixe bem isso porque a gente vai entrar no conceito hoje de reatância, focando em capacitores e indutores. E isso é de suma importância para que você entenda as diferenças. Pois bem, a reatância, por sua vez, em que a gente dá o nome dela abreviado por uma letra chamada X, X é reatância, é uma relação entre tensão e corrente para o capacitor e o indutor, em regime permanente de corrente alternada. Isso é muito importante, porque a reatância em si ela é específica para a corrente alternada em regime permanente do que nós consideramos como regime sinusoidal. Quando eu for falar para vocês de impedância, essa impedância ela pode ser para qualquer regime, que é o que a gente vai ver na próxima aula, e vai aprofundar quando nós formos trabalhar com transformadas de Laplace. Porém, no momento, a gente vai entender que a reatância seria o análogo à resistência, só que para o capacitor e para o indutor. Por quê? Porque vai relacionar diretamente tensão e corrente, só que em regime permanente de corrente alternada. Não existe reatância, esse conceito não é aplicado, como eu vou mostrar nessa aula para vocês, em corrente contínua, apenas em corrente alternada. Em especial, no nosso caso, pro regime permanente, tá bom? Então a gente foca nisso, tá? Então a nossa reatância, dado por X, ela vai ser uma relação que vai relacionar diretamente tensão e corrente. Então, ela seria o análogo à nossa resistência, só que para o capacitor e para o indutor. Logo, se eu tenho uma reatância para o capacitor e para o indutor, então eu vou ter dois tipos de reatância. A reatância capacitiva para o capacitor e indutiva para o indutor. Lembrando, capacitor e indutores são elementos passivos também, assim como resistores, só que eles acumulam energia. Respectivamente, o capacitor na forma de campo elétrico e o indutor na forma de campo magnético. Então a gente já percebe uma diferença grande entre esses elementos. O capacitor e o indutor, eles vão armazenar essa energia, eles vão acumular ela e depois eles vão devolver para o circuito. Você não vai perder essa energia. Você não vai, e quando eu digo perder energia, é fazer uma troca unidirecional. Você não vai conseguir mais resgatar ela. Já o resistor não. O resistor, uma vez convertido, perdeu aquela energia. Ela saiu do seu sistema, não volta mais, tá? Então é aí que começam a entrar esses conceitos e começam a variar. Então perceba, apesar da reatância ela ser análoga, dadas as devidas condições do regime permanente de corrente alternada, pro que seria a resistência no meu resistor,
veja que eles são elementos que se comportam de forma diferente. Então a gente vai ter que ter essa noção física na cabeça e matematicamente isso é mostrado de uma forma bem bacana, como eu vou mostrar para vocês nessa aula. Então, para a gente entender as formulações do que seriam os valores, né, em si, do que seriam reatâncias, eu preciso primeiro voltar naquele conceito de fasor, extremamente importante, que nós vimos nas últimas aulas desse módulo na sequência, tá? Se você não viu, sugiro que você veja para ficar mais simples. E o que a gente viu? A gente viu que o fasor, ele pode ser representado nessa fórmula, que é a fórmula de Euler, que é a tensão de pico, ou a corrente de pico, ou seja, é o módulo do seu fasor, multiplicando a exponencial elevado a j, lembrando que j é um número imaginário, ômega t mais φ, em que ômega era a frequência angular do meu circuito e φ era o ângulo de defasagem. Então, graficamente, eu teria que o φ seria esse ângulo aqui entre o eixo de referência, normalmente o horizontal, e o meu fasor, enquanto que o valor de pico, ou módulo dele, é o comprimento dessa seta. Tá? Então, se eu pego e escrevo ele na notação fasorial e eu pego a parte real, eu estou pegando o que dessa expressão de Euler? Eu estou pegando o cosseno. Então, no final, isso daqui eu estou representando a minha tensão, a minha corrente ao longo do tempo, só que de uma forma mais diferente. Porque o que é que eu disse para você no começo das aulas de corrente alternada? Que a sua tensão, ou sua corrente, tá? Ela seria igual ao valor de pico multiplicado por cosseno de ômega t mais φ. E você poderia reescrever ela na forma fasorial dessa forma aqui. O fasor, que é essa expressão aqui, e você pega a parte real, que vai te dar o cosseno, tá? Então, tendo em mente isso, o que eu vou fazer? Eu vou manipular essa expressão dessa forma para que eu consiga achar uma relação entre tensão e corrente. Se eu obter uma relação direta entre tensão e corrente, então eu encontrei um valor que pode ser uma resistência, pode ser uma reatância, dependendo do meu elemento, tá? Então vamos começar analisando para o resistor, que é o caso mais fácil. Perceba, a minha tensão ela vai ser esse negócio aqui, e a minha corrente no elemento vai ser esse negócio aqui. Então eu tenho que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, isso daqui é a lei de Ohm. Portanto, eu tenho que a resistência ela vai ser dada pela razão da tensão pela corrente. Então basta eu pegar essas duas equações aqui e substituir aqui respectivamente. Dessa forma, o que eu vou acabar obtendo? Ó, fazendo essa substituição, eu vou obter, se eu escrever na forma fasorial, fica mais fácil de ver. Quando eu escrevo assim, não fica muito bom, não fica muito fácil de entender. Só que quando eu escrevo na forma fasorial, fica mais simples. Então, ó, se eu escrever na forma fasorial isso daqui, eu vou obter tensão de pico, ângulo de fase, sobre corrente de pico, ângulo de fase. Perceba que o ângulo de fase, nesse caso eu chamei de φ para tensão e θ para corrente, são ângulos de fases diferentes, ok? A gente não pode confundir isso. O ângulo de fase para tensão é um, o ângulo de fase para corrente é outro, tá? São coisas diferentes. Mantenha isso na cabeça, tá? Então você vai ter que fazer essa razão. Isso daqui está escrito na notação polar. Como ela está escrito na notação polar, os módulos você vai dividir, só que os ângulos de fase se subtraem quando você efetua uma divisão. Então, nesse caso, a amplitude, que é a minha resistência, ela vai ser dada pela razão da tensão, pela corrente. Então, a gente manteve a definição de resistência. Isso prova o quê? Que resistência em corrente alternada é a mesma coisa que resistência em corrente contínua. Perceba que a definição segue sendo a mesma. A razão da tensão pela corrente. Já o ângulo de fase, ele vai ser um menos o outro igual a zero, porque a minha referência é o zero. Então, nesse caso, eu vou ter que φ menos θ vai ser igual a zero. Então, φ é igual a θ. Isso significa o quê? Que o meu fasor de tensão, por exemplo, ele está na mesma fase que o meu fasor de corrente. Isso quer dizer o quê? Que entre tensão e corrente só vai haver modulação entre eles, uma diferença da amplitude. O ângulo de fase se mantém o mesmo. E por que eu falo isso? Porque, como a gente vai ver nessa aula, vai haver diferença no ângulo de fase para o capacitor e para o indutor. E isso é muito importante, tá? Então, a conclusão que a gente chega é que a resistência ela é igual em corrente contínua e corrente alternada. Então, resistência para o resistor é resistência para o resistor em um regime ou em outro. Por que eu falo isso? Por que eu friso isso? Porque até o momento a gente veio trabalhando em corrente contínua. E nada me garantia que o valor de um resistor em corrente contínua, quando eu ligasse ele, por exemplo, numa bateria, seria o mesmo valor de resistência se eu ligasse ele na tomada, que é corrente alternada. Com essa definição matemática, com essa explicação, eu acabei de provar para vocês que a resistência ela é fixa no elemento, independente do regime, corrente contínua ou corrente alternada.
formulação que não é válida para quê? Para reatância, como a gente vai ver agora. Então vamos começar analisando pro indutor. Pro caso do indutor, nós vamos fazer o mesmo procedimento do resistor. Então eu vou ter o fasor de tensão, então eu vou ter a expressão da minha tensão, a expressão da minha corrente, escrito na forma fasorial, tirando a parte real, para que eu consiga obter o equacionamento mesmo que eu quero. Isso daqui, gente, é de livro, tá? Então você vai ver essas explicações dessa forma em livros, para você não ter que ficar com aquela escrita carregada, gigante, escrevendo senos e cossenos, que fica mais difícil de analisar, tá bom? Então eu estou seguindo apenas a demonstração do livro. Se você fizesse de outra forma de escrita, também você ia chegar no mesmo resultado, tá? Então olha que interessante. Quando a gente estiver com o indutor, eu vou querer fazer a mesma coisa. Eu vou querer achar uma relação direta entre tensão e corrente. Só que o meu indutor, eu tenho o quê? Eu tenho que a tensão nele é igual à indutância multiplicada a derivada da corrente. E não é a derivada que eu quero a própria corrente. Então, se você pegar e derivar a expressão da corrente, ou seja, essa expressão aqui, ó, você vai obter o quê? Você vai obter Jω multiplicando o próprio fasor tirado da parte real. Então, perceba, a sua expressão aqui de I de T, ela se manteve essa, só que multiplicada agora por um outro fator, Jω. Isso daqui então é I de T. E dessa forma, se eu isolar a indutância, eu vou pegar isso daqui e aplicar aqui nessa fórmula, se eu isolar a indutância, eu vou ter que vai ser a tensão dividido pela derivada da corrente. Só que aí, olha que interessante, essa parte aqui de cima é V de T. E essa parte aqui de baixo, ela é I de T multiplicado por Jω. Então eu vou escrever essas duas escritas aqui na forma fasorial, para limpar a minha imagem. E aí eu obtenho uma relação direta, que a indutância é igual a tensão de pico, ângulo de fase da tensão, dividido por Jω, corrente de pico, ângulo de fase da corrente. Só que isso daqui, ó, essa parte aqui, ela nada mais é do que tensão sobre corrente. E se eu tenho tensão sobre corrente, opa, não era a definição, se a gente fosse abstrair para o resistor, de resistência? É a mesma coisa. Só que por que eu não posso falar que é uma resistência? Porque lembra que eu acabei de falar para vocês que o indutor e o capacitor, eles não convertem a energia de forma unidirecional? Quando você converte energia para eles, ele pode retornar para o circuito? Então quer dizer que há uma relação de tensão e corrente neles, há uma relação de transferência de energia, só que é diferente do resistor. É por isso que se dá um nome diferente. E matematicamente a gente consegue ver que essa relação ela é diferente. Por quê? Se isso daqui eu for chamar ela de X como sendo um tipo de resistência, que nesse caso a gente dá um nome de reatância, então eu vou obter que a amplitude dessa minha resistência, vamos dizer assim, entre aspas, né, que agora eu vou chamar de reatância, ela vai ser Jω multiplicado pela indutância. E a esse termo eu dou o nome de reatância. Por sua vez, há também um outro efeito. Se eu pegar e subtrair os ângulos de fase, φ menos θ, devido ao quê? Devido a essa divisão aqui, tá? Lembre-se, dividir as amplitudes, subtrair as fases. Eu vou obter que isso daqui é igual a 90 graus. Mas de onde surge esse 90 graus? Desse J. J é a mesma coisa que 90 graus, tá? Na hora que você escreve isso, você acaba obtendo essa matemática aqui final de resolução para a sua fase. Eu já estou simplificando as coisas. Então você percebe que o seu ângulo de fase da tensão ele é igual ao ângulo de fase da corrente mais 90 graus. Ou seja, você percebe que o ângulo de fase da tensão sempre está adiantado em relação ao da corrente. Então, se eu tivesse aqui o meu fasor de tensão, eu teria aqui o meu fasor de corrente e esse ângulo aqui, ó, ele seria um ângulo de 90 graus entre eles. Olha só que interessante. Então, pro indutor, olha o que ele causa no meu circuito. Ele faz um atraso da corrente em relação à minha tensão. Além disso, a gente também percebe que a relação de tensão e corrente, ela vai ser modulada, essa amplitude, pelo quê? Pela frequência do meu circuito. Então, ômega é a mesma coisa que 2 vezes π vezes a frequência elétrica, como a gente viu em outras aulas. E aí eu percebo o quê? Que a relação tensão por corrente não depende só da indutância, vai depender da frequência. Quanto maior a frequência, maior vai ser essa reatância, essa resistência entre aspas. Quanto menor a frequência, menor essa reatância. É por isso que em regime permanente de corrente contínua não existia reatância, porque a frequência era zero.
Então, olha só, a frequência agora vai modular a minha relação de tensão e corrente. E não mais só o quê? O valor intrínseco do meu material, nesse caso que seria a indutância. Além disso, eu vou ocasionar o quê? Uma defasagem entre tensão e corrente, que vai ser visível. E para finalizar a cereja do bolo, a gente percebe que a relação de reatância ela é diferente da de resistência, porque isso daqui, como a gente pode ver na imagem, é um número complexo, é J ômega L, ou seja, é raiz de menos 1, é um número imaginário. E essa representação matemática casa perfeitamente. Por quê? Eu não falei para vocês que indutor e capacitor eles têm funcionalidades diferentes do resistor? Eu não falei para você que o indutor e o capacitor, ao mesmo tempo que eles acumulam essa energia, depois eles devolvem para o circuito? Já o resistor, por sua vez, ele já não dissipa? Ele não manda para fora do meu sistema? Então são elementos que possuem um negócio parecido entre si, que a gente poderia falar que é uma resistência deles, só que no caso do indutor e do capacitor, por essas características distintas, a gente chama de outro nome para diferenciar, é a reatância, ok? Então olha só quanta coisa nova a gente descobriu apenas para o indutor. Então olha que legal, se você colocasse os fasores de corrente em roxo e tensão em vermelho, você ia ver claramente uma defasagem de 90 graus entre eles. Então a sua tensão ela estaria 90 graus defasada da sua corrente. E por que isso? Lembrando lá do começo das nossas aulas em circuitos elétricos, eu falei para vocês, o indutor ele se opõe à variação abrupta de corrente. Lembra que no início o meu indutor ele era tido como o quê? Como um circuito em aberto. E depois de um tempo longo, ele virava o que? Ele virava um curto-circuito, pro caso do regime. Então olha que interessante, a nossa corrente ela nunca poderia variar abruptamente. E é isso que o indutor faz. É por isso que essa defasagem ela é gerada. A gente provou a quantidade de defasagem matematicamente, só que fisicamente essa defasagem é explicada dessa forma. A tensão ela está variando em corrente alternada. Perceba, ó, vou desenhar aqui de azul para vocês. Ó. A tensão seria esse gráfico aqui. Aos poucos ela está variando, só que o indutor faz com que a corrente não varie na mesma forma. Ele vai é como se ele segurasse a variação da corrente. Então perceba que para uma mesma referência, a corrente sempre, ó, ela sempre está atrasada. Enquanto que a minha tensão já está no meu valor de pico, a minha corrente ela está aqui ó, ainda no início, está começando. Só que olha que interessante, isso daqui é uma análise no regime. Inicialmente, não é assim. Inicialmente o circuito ele não vai ter ainda essa defasagem de 90 graus. Ela vai se aumentando com o tempo até estabilizar em 90 graus. Porque muita gente tende a pensar o quê? Poxa, se eu tenho tensão iniciando, então minha corrente está atrasada, então quer dizer que eu não tenho corrente? Aí depois de um determinado tempo, minha tensão atingiu o pico e minha corrente ainda está atrasada, então não vou ter corrente? Não. Inicialmente começa as duas dinâmicas juntos. Tensão e corrente circulando pelo elemento. Porém, essa defasagem de 90 graus, ela vai se estabilizar nesse valor no regime. Então tem que ficar claro isso para vocês, ok? E agora, falando do capacitor, não muda nada. A gente vai fazer de novo a mesma análise. O que vai mudar é o quê? É a expressão do capacitor. Tem que a corrente nele vai ser a capacitância vezes a derivada da tensão. Se você fizer os mesmos passos que eu fiz, você vai obter a amplitude da reatância capacitiva, ou seja, a relação entre tensão e corrente, vai ser dado por 1 sobre J ômega C. Isso é a mesma coisa se eu tirar esse J do denominador de menos J 1 sobre ômega C, tá? Então você primeiro faz esse 1 sobre ômega C e aí você coloca menos J depois, tá? E esse daqui é a amplitude da nossa reatância capacitiva. Por sua vez, o ângulo de fase entre tensão menos corrente vai ser dado por menos 90 graus. Isso quer dizer o quê? Que a minha tensão ela é igual a... Isso quer dizer que o ângulo de fase da tensão é igual ao ângulo de fase da corrente menos 90 graus. Ou seja, a minha corrente está adiantada da minha tensão. Ou se você quiser analisar, a minha tensão ela está atrasada em relação à corrente. Isso é muito interessante. Uma outra coisa muito bacana, perceba que a reatância capacitiva ela é negativa. Então, olha que interessante. O capacitor, ele tende a anular com a reatância do indutor. Porque, como a gente viu, a reatância indutiva é positiva e a reatância capacitiva é negativa. Só de eu ver esse sinal, eu já sei se o meu sistema ele tem uma característica mais reativa
capacitiva ou mais reativa indutiva, ou seja, tem uma presença mais forte de capacitores ou tem uma presença mais forte de indutores. Então, se a gente colocasse os fasores aqui num gráfico, eu ia ver o quê? Que o meu fasor de corrente em roxo, ele está sempre adiantado no regime, tá? 90 graus em relação ao meu fasor de tensão. E se a gente olhar isso daqui no gráfico, seria isso daqui, ó. Quando eu estou com a minha amplitude aqui do pico da minha corrente, a minha tensão sobre o elemento ela está praticamente nula. Só que lembre-se, isso daqui é por um instante, logo em seguida já há uma variação e etc. E a gente não pode esquecer que o capacitor, ele se opõe à variação abrupta de tensão. É por isso que ocorre o quê? Essa defasagem. Quando a corrente tenta variar, é como se ele tentasse segurar o que? A variação de tensão. É por isso que se gera no regime essa defasagem. Então, fazendo um quadro resumo do que a gente descobriu hoje, em regime permanente de corrente alternada, por que eu volto a frisar nisso? Em especial para o regime sinusoidal, que isso daqui é válido. Por quê? Eu sei que a reatância capacitiva, como a gente pode ver aqui, ela é menos J 1 sobre ômega C. Lembrando que ômega é igual a 2π F. E essa constante 2π, quando que ela vale? Ela só vale para o regime sinusoidal, porque ela vem, essa constante, essa definição frequência angular, ela vem do quê? Da nossa senoide, como a gente veio estudando, tá? Então, se você tiver outro tipo de sinal, dente de serra, PWM, não vai ser isso, tá? A gente vai ver isso mais para frente onde? Em Laplace e Fourier, a gente vai estudar isso. Porém, esse tipo de valor de reatâncias que a gente está estudando agora vai ser para regime de corrente alternada senoidal, tá bom? Então, resumindo, a reatância capacitiva ela vai ser menos J 1 sobre ômega C, que C é a capacitância, tá? E ômega é a frequência angular. O ângulo de fase da tensão sempre está atrasado em relação à corrente de 90 graus. E isso é importante, vocês têm que lembrar disso, e vai ser utilizado mais para frente. Essa relação de tensão e corrente, ela pode ser expressa como, por exemplo, desenhando o fasor de tensão, sendo o pico dele e uma referência no zero. Então, nesse caso, o meu fasor de corrente, ele seria o valor de pico, só que defasado de mais 90 graus, ou seja, estaria adiantado 90 graus. Para o indutor, a reatância indutiva, ela vai ser J ômega L. Então, perceba, indutor, reatância positiva, capacitor, reatância negativa. Se você vê apenas o valor de reatância sem estar positivo ou negativo para o indutor e para o capacitor, lembre-se que o pessoal pode estar pegando o módulo. E nesse caso, o módulo é só esse valor aqui, é sem pegar o J, tá bom? Você ignora o J, tá? Para o caso do indutor, o ângulo de fase da tensão, ele vai ser adiantado de 90 graus em relação da corrente. Então é como se eu tivesse o meu fasor de tensão, e aí ele estaria, por exemplo, na referência 0 graus, enquanto que o meu fasor de corrente ele estaria em menos 90 graus, ele estaria atrasado. E para o resistor a gente viu que não muda nada. A resistência elétrica ela continua sendo a resistência elétrica. Ela não depende da frequência, ela depende apenas de quem? Do material, do meu resistorzinho. Então, dessa forma eu vi também que o ângulo de fase da tensão é igual ao ângulo de fase da corrente, então não há defasagem. E isso implica que se eu fosse escrever os fasores de tensão e de corrente, seriam ambos na mesma fase, como por exemplo 0 graus, se eu tomasse a referência. A gente pode concluir que para o resistor não muda nada, independente do regime. Para o indutor, atrasa a corrente em relação à tensão devido às suas características, mesmo intrínsecas, do indutor se opor à variação abrupta de corrente. O capacitor, ele adianta a corrente em relação à tensão devido às suas características intrínsecas de tentar se opor à variação abrupta de tensão. E nós podemos perceber que R, que é a resistência, é um número real e não tem relação com X, que é a reatância. Por quê? XC e XL, que é respectivamente reatância capacitiva e indutiva, são números imaginários. Então perceba, apesar de relacionarem tensão e corrente, como eu já vim explicando para vocês, resistência relaciona tensão e corrente para um fenômeno de dissipação de energia distinto da reatância e da capacitância, que são relacionados a fenômenos de acúmulo de energia nesses elementos, ok? Por isso que a gente separa. E matematicamente casa essa explicação, por isso que é tão bonito. A física casa perfeitamente com a matemática. Se eu pegar capacitância e reatância e juntar no circuito, ou seja, num circuito de corrente alternada, juntar capacitores e indutores, eles tendem a se anular, porque a reatância capacitiva ela é negativa e a reatância indutiva ela é positiva. E resumindo o que eu acabei de falar, resistor dissipa energia, ou seja, converte de forma unidirecional,
Indutor e capacitor eles vão acumular essa energia, ok? Então, num regime sinusoidal de senoide, é como se toda hora que a senoide variasse a amplitude dela, é como se o meu capacitor e meu indutor estivessem tentando se carregar e descarregar ao mesmo tempo. É assim que é gerada essa dinâmica, tá? Então agora eu vou ler para vocês algumas conclusões que eu acho que é bacana vocês anotarem aí. Em regime permanente de corrente alternada, como tensão e corrente não são constantes, como eu acabei de falar, eles vão variando o módulo delas com o tempo. Então vai variando a amplitude do meu sinal. Toda hora ficam mudando. Faz com que ao mesmo tempo que o indutor e o capacitor se carreguem, eles também descarreguem. E devido a essa dinâmica, temos uma relação entre a variação da corrente e da tensão. Então, ao mesmo tempo que ele carrega, ele se descarrega, e com isso, esses elementos eles conseguem relacionar proporcionalmente tensão e corrente. Logo, essa dinâmica, no indutor e no capacitor, nós damos o nome de reatância. Podemos analisar a resistência como uma relação entre o quanto de tensão aplicamos e o quanto de corrente passa pelo elemento, ou seja, a capacidade do elemento de se opor à passagem de corrente mediante um campo elétrico aplicado. Isso é a definição de resistência para o resistor. Porém, essa definição casa perfeitamente com reatância para a corrente alternada. Então, devido à dinâmica de variação em corrente alternada, de tensão e corrente, unido ao fato do indutor e o capacitor se oporem a variações abruptas de tensão e corrente, respectivamente, temos um fenômeno análogo, que mensura a capacidade do indutor ou capacitor de se oporem à passagem de corrente elétrica, mediante um campo elétrico aplicado. Ou seja, eu estou tendo um campo elétrico aplicado, tensão. Eu tenho um elemento que ele está se opondo a essa, ou está modulando essa variação de corrente que circula por ele, é a própria definição de resistência. Só que no caso do indutor e do capacitor, como eu expliquei para vocês nessa aula, a gente dá o nome de reatância, para diferenciar. São fenômenos similares, só que são diferentes. Similares, mas diferentes. Mas o resistor dissipa energia e o capacitor e o indutor acumulam. Logo, essas dinâmicas, apesar de serem similares, têm consequências diferentes. Por isso, classificamos de formas distintas e provamos isso matematicamente. Um é número real, que é o resistor, os outros são números imaginários, reatâncias, indutivas e capacitivas. Já que temos uma relação direta entre tensão e corrente para todos os elementos em regime permanente de corrente alternada, então, olha que legal, as leis de Kirchhoff de tensão e corrente continuam valendo. E tudo que aprendemos em corrente contínua continua válido. Porém, usando fasores e os conceitos vistos nesta aula. Então, olha que bacana, a partir da aula, da próxima aula, não da próxima aula, depois nas outras, que a gente vai ver ainda impedância, que é um outro conceito importante, a gente vai começar a fazer de novos exercícios envolvendo lei de Kirchhoff, análise nodal, correntes de malha, superposição, tudo isso em corrente alternada. E quem que vai facilitar a nossa escrita? Os fasores. Só que independente da escrita ser fasorial ou não, perceba que é válido esses conceitos para corrente alternada. E a gente provou mais uma vez nessa aula. Eu provei para vocês nas aulas de fasores que a tensão e a corrente, elas aceitam e elas mantêm válidas as propriedades de lei de Kirchhoff. E nessa aula, para as relações entre tensão e corrente, eu provei de novo para vocês matematicamente. Então, tendo esses três pilares, que é a tensão, a corrente e o que seria a resistência, valendo, então praticamente tudo vale. Vale lei de Ohm, vale lei de Kirchhoff, vale tudo. Então nas próximas aulas eu vou fazer exemplos com vocês resolvendo circuitos em corrente alternada. E vocês vão ver que é muito mais simples do que em corrente contínua. Porque basicamente, como a gente viu nessa aula, tudo é tratado como se fosse uma resistência. Só que para o resistor é chamado de resistência mesmo, e para o capacitor e indutor é chamado de reatância. A gente não precisa mais ficar com aqueles cálculos de carga, de descarga, de análise no tempo. Não, é tudo em regime, tudo bonitinho. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida vocês deixam no comentário. Curtam e compartilhem com seus amigos. Eu tenho certeza que muitos de vocês tinham dúvida e depois dessas aulas começaram a entender melhor os conceitos de circuitos elétricos. E os vejo na próxima aula sobre impedância. Não percam, é muito boa. Até mais.